Olá a todos, bom dia. Então, mais um Osteotalks, mais um podcast. Bem-vindos outra vez. Um bom ano, é o primeiro do ano e não podíamos começar melhor. Vamos começar com o Alexandre Azevedo, nutricionista, uma presença muito forte, habitual, simpática, competente. Gosta muito da ideia da ciência, mas consegue simplificar coisas e difíceis em temas fáceis, mas sobretudo informar com ciência, que é um aspecto que eu gosto mais no Instagram do Alexandre Azevedo. É informativo, mas também é científico. Ah, e, ah, e vamos estar reunidos com ele. Vamos estar aqui a falar de vários mitos, várias verdades, várias coisas. Obrigado por teres aceitado o convite, Alexandre. E vamos então iniciar aqui preparei aqui umas perguntas. E queria começar por um post dos teus posts mais recentes sobre eu tenho também uma comunidade chamada Comunidade Osteoforma, uma empresa de formação, etc. Mas também é uma comunidade no WhatsApp com 260 já osteopatas no todo. Está dividida em vários grupos. E uma das coisas que foi partilhada lá recentemente, a semana passada, foi exatamente esta primeira questão: a pirâmide alimentar invertida. Estas coisas que a partir de mim pareceu muito bem. Um, mas, enfim, nem tudo é assim preto no branco, a vida não é assim preto e branca, às vezes há ali nuances que é importante olhar. Portanto, começava exatamente por aqui, as primeiras impressões nesta pirâmide invertida, a chamada pirâmide invertida, uma mudança nesta prioridade metabólica que eventualmente reflete também o problema da inflamação sistémica de baixo grau, das doenças como a diabetes e a insulina, a resistência à insulina, etc. Portanto, dá para entender nesta pirâmide que a prioridade é mais proteína, é proteína de qualidade e fibras. No fundo, é a base desta pirâmide que se inverte aquilo que era ensinado há muitos anos atrás até hoje. Os carboidratos mais refinados e os frutoses, no fundo, não estão na base, mas são tidos no topo, ou seja, considerados alimentos de consumo, devia-se consumir em muito menos quantidade. E, no fundo, isto pareceu-me a mim um reflexo da evidência crescente sobre o fenómeno da resistência à insulina, da inflamação de baixo grau, da sistémica de baixo grau, a sarcopenia precoce, a fragilidade metabólica, a disbiose intestinal, etc. Perguntas. Achas que isto é uma mudança mais científica ou política ou ambas? Ahm, se faz sentido ou não, no fundo, esta inversão? E se as grandes diferenças nesta inversão são então a low carb diet, mais ketogenic, mais protein based, são estas as grandes diferenças que podemos dizer. O perigo aqui é fazer uma generalização mais acrítica no sentido em que o contexto como a idade, a atividade física, doenças já comorbilidades, a patologia já eventualmente instalada, etc que possa existir e que temos que olhar então e fazer aqui quer dizer, não pode ser igual para toda a gente, mas tem que se aqui adaptar depois em termos de contexto e fatores de risco, etc. Lance da pergunta. Ora, antes de mais, obrigado aqui pelo convite. Eu gosto sempre destas conversas, gosto sempre de passar uma mensagem de informação nas redes sociais. Epá, e quanto mais podcasts e mais iniciativas como a tua, acho que melhor. Portanto, desde aí, Yeah. começando por aí, queria-te agradecer. Já estávamos aqui há algum tempo aqui a preparar uma data, Yeah. portanto, já estávamos aqui com alguma dificuldade de agenda e conseguimos hoje. Yeah. Bom, eu não sei se é o meu algoritmo do Instagram que está doente, se Hum. o da maioria das pessoas também está doente. E o meu sonho um dia é eu não ter Instagram. Pá, isso é o meu sonho, é estar em Cabo Verde, na minha casa em Santo Antão, estamos a construir, para ter uma horta, para levantar-me de manhã, para dar uma corridinha, fazer um treinozinho, pá, e pronto, e viver de uma forma se calhar um bocado mais tranquila, porque o Instagram está-me a causar alguma ansiedade, pá, mas eu sou obrigado a andar nele por causa do meu trabalho. E depois o que acontece é que a informação que chega também me gera ali algum stress e alguma ansiedade. Mas lá está, nós não conseguimos dar atenção a tudo, se calhar é um bocadinho, estou direcionado naquele pequenino nicho de informação e depois aquilo chega-me tudo e por causa disso tem esse efeito. Pá, se nós pegarmos nas coisas, nós temos várias formas de avaliar a pirâmide americana. Podemos olhar para aquilo pela rama, ou podemos olhar, se calhar, de uma forma um bocadinho mais profunda e perceber o que é que está por trás daquela pirâmide alimentar e quais é que são as reais recomendações.
A maioria das pessoas não sabe qual é que é a história da primeira pirâmide. A primeira pirâmide, o pai dela, um senhor chamado Ansel Keys, um dos pais da epidemiologia, portanto um cientista que não tinha por método de observação e causa e efeito. É muito difícil de estudar nutrição. Portanto, para estudar nutrição é pegar em milhares de pessoas, metê-las mais ou menos nas mesmas condições, ou ter um grupo até bastante variado, enfiá-las numa prisão, dar-lhes as mesmas dietas, dar-lhes a mesma alimentação ou suplementação durante 10 ou 20 anos e depois avaliar o que é que acontece às pessoas. Portanto, é praticamente impossível nós estudarmos nutrição de longo prazo, causa e efeito, e o que o Sr. Ansel Keys na altura fez, pegou num estudo com 22 países, retirou aqueles que não interessavam, escolheu 7, onde parecia que havia uma relação direta entre consumo de gordura saturada e doença de cardiovascular. Portanto, quanto maior fosse o consumo de gordura saturada naqueles países, maior o índice de doença cardiovascular, mas ele só escolheu 7 porque os 22 alteravam ali um bocadinho as contas e então ele achou por bem fazer isso. Depois, mais tarde, ele chega a alguns cargos importantes nos Estados Unidos, nomeadamente a Associação Americana de Cardiologia, e fizeram a primeira pirâmide alimentar, salvo erro, em 1992, através também, ou em parceria com a Associação Americana de Agricultura. Então aqui começam os problemas, porquê? Nós dizemos, pá, o Ansel Keys era um malandro que fez uma pirâmide alimentar baseada em conflitos de interesses, mas a administração do Trump fizeram exatamente a mesma coisa, só trocaram os amigos, portanto, passaram para a produção de alimentos de origem animal e diminuíram um bocadinho os amigos da agricultura. Mas basicamente é a mesma coisa. Agora, é importante nós olharmos para isto e pensar assim: a pirâmide americana de 1992 era praticamente igual à roda dos alimentos portuguesa. Aquela rodinha que nós aprendemos na escola, que tinha assim, uma coisa circular, e tinha os cereais, e tinha uma taça de cornflakes que alguém lá meteu, não sei porquê. Portanto, era uma coisa que, se nós avaliarmos hoje, não é propriamente a coisa mais científica do mundo, mas essa foi a recomendação que nós aprendemos na escola quando éramos miúdos. E a pergunta que eu faço é: a nossa saúde é igual ou é diferente dos americanos? Já que as recomendações supostamente são mais ou menos as mesmas. Felizmente a nossa saúde e a nossa composição corporal de forma geral não tem nada a ver com os Estados Unidos. Nós gostamos muito de dizer que está toda a gente a ficar obeso e que as crianças estão a ficar obesas. Epá, vocês façam uma viagenzinha aos Estados Unidos e até podem ir às cidades mais ricas, não vão para o sul, porque isso então aí acho que se assustavam, mas se andarem pelas Nova Iorques da vida, vocês vão ver muita gente com excesso de peso e se calhar um bocadinho diferente daquilo que acontece em Portugal. Então começávamos por aí. Ninguém liga a pirâmides nenhumas, está-se toda a gente marimbando para pirâmides, as pessoas comem consoante o seu gosto pessoal, a sua comodidade, e depois há pessoas que têm mais cuidados que outras, e as pessoas que têm mais cuidados procuram informação e procuram fazer coisas um bocadinho mais equilibradas. Esse é o primeiro problema. Então o que é que eu vi naquela conferência de imprensa da pirâmide americana? Pessoal, nós vamos resolver o problema dos Estados Unidos de saúde. Nós temos estes problemas todos relacionados com a nossa saúde por causa dos bandidos da pirâmide anterior e nós agora vamos lançar uma pirâmide nova que vai proteger toda a gente. Então há uma mensagem política muito forte por trás daquela comunicação que acaba por ser só uma mensagem política com uma componente estética ali de make-up bastante interessante, que fez com que muita gente olhasse para aquilo de uma forma superficial e dissesse: epá, realmente estes gajos estão a fazer um excelente trabalho, eles estão a reduzir processados, vão aumentar, neste caso, os alimentos com mais nutrientes e vão reduzir os alimentos com menos nutrientes. Só que depois, o que é que acontece? Depois há um documento que foi escrito que dá uma base científica a tudo aquilo que foi feito. E, por exemplo, quando nós olhamos para as notícias ou quando nós vemos aquilo pela rama, ouvimos que agora há uma recomendação para mais gordura saturada e menos gorduras processadas, por exemplo, à base de óleos industriais ou margarinas. Mas as recomendações de gordura saturada são exatamente as mesmas, 10% das calorias totais, exatamente iguais à antiga pirâmide. E 10% das calorias totais quer dizer que um adulto médio deveria, pelas recomendações atuais, comer à volta de 25 gramas de gordura saturada. Pá, se seguires mais ou menos aquela pirâmide e comeres um bocado de queijo, comeres um bife e meteres um bocado de manteiga numa coisa qualquer,
as recomendações de gordura saturada já passaram a dose. Agora, qual é que é para mim o maior problema que ainda ninguém falou, eu não consegui perceber porquê, acho que é uma anormalidade, ainda ninguém falou que o problema das pessoas não é propriamente só a comida ou apenas a comida, mas é o facto das pessoas comerem demais e mexerem-se de menos. Hum, E isso não está em pirâmide nenhuma. Por exemplo, nós devemos ter mais ou menos a mesma idade. Epá, eu apanho a maioria dos meus clientes em consulta com mais de 40 anos. hum, A maioria deles tem uma sopa em casa, a maioria deles tem uma salada em casa, a maioria deles come legumes, nem que seja de vez em quando. hum, Então porquê que o pessoal normalmente tem às vezes 20 quilos a mais ou 30 quilos a mais? hum, Porque os padrões de movimento são baixíssimos e porque as pessoas comem demais. hum, Se as pessoas comessem menos do que aquilo que comem, hum, não precisavam propriamente de uma pirâmide para regular aquilo que seria mais ou menos saudável, porque aí utilizaríamos o bom senso. E quando nós pensamos em longevidade, pelo menos esta é a minha visão, eu gosto sempre de pensar numa longevidade funcional. Isso quer dizer, pá, viver uma vida longa que não esteja ligada a uma máquina ou a tomar medicamentos ou cheio de próteses por todo o lado. E quando nós pensamos numa longevidade funcional, já existem várias pessoas no planeta que conseguiram chegar lá, que são as pessoas que vivem nas zonas azuis. Essas pessoas não seguem pirâmide nenhuma e, curiosamente, a alimentação em diferentes zonas azuis ela é bastante diferente. hum, A alimentação de Okinawa é diferente da Sardenha, a hum, alimentação da Sardenha é diferente da alimentação, por exemplo, de Loma Linda nos Estados Unidos, que também é diferente, por exemplo, de algumas regiões do Cáucaso, e todas essas pessoas que chegam para lá dos 100 anos, para além de ter uma alimentação diferente, eles têm alguns padrões que são comuns a todos eles. Uma boa vida emocional, um propósito de vida, comem pouco e comem alimentos menos processados, independentemente se comem mais proteína, menos proteína, mais hidratos de carbono ou menos hidratos de carbono. Para terminarmos esta parte, que eu acho que é importante contextualizar, porque se calhar dá aqui uma visão um pouco mais holística e que pouca gente fala nisso. Eu, quando comecei a trabalhar, eu apaixonei-me pelo low carb. Portanto, era uma coisa que para mim fazia bastante sentido. Então, tudo o que tem a ver com fisiologia e bioquímica da low carb eu conheço. Por isso é que eu neste momento não sigo. E quando alguém me diz, pois, porque realmente os hidratos, ou às vezes acontece na minha página profissional, virem pessoas que são esteticistas ou empregados de balcão ou uma coisa qualquer, falar comigo como se fossem profissionais também, fazerem perguntas e às vezes de uma forma bastante agressiva. Eu acho um piadão, é como se um gajo que não tivesse uma perna fosse jogar a bola com o jogador da primeira divisão, mesmo que fosse do Moreirense. Quer dizer, o gajo não tem uma perna e vai ganhar um jogo de futebol ao gajo do Moreirense. Epá, é completamente absurdo. E lá está, o Instagram traz-nos esse novo mundo da dona Clotilde que vem para a minha página dizer que devemos comer os alimentos que Deus produziu, ou etc. Recebi uma mensagem dessas há pouco. Acho que Deus, pelo menos diretamente, não lhe produziu o iPhone, porque essa pessoa devia usar só as coisas que Deus produziu e deixar o telemóvel de lado, que se calhar ganhava um bocadinho mais. Então, pegando nessa história da low carb, na altura, eu li um livro bastante interessante, não sei se já leste ou se conheces, que se chama Good Calories, Bad Calories, de um senhor chamado Gary Taubes. Gary Taubes, na altura, teve muito hype nos mídias, 2007, 2008, salvo erro, fez um trabalho profundo, jornalístico, sobre os hidratos de carbono, sobre a comida processada e sobre o facto disso ser provavelmente o principal gatilho de resistência à insulina e de todas as doenças. Ele fez ali um enquadramento muito giro. Qual é que foi o problema? Quando nós acreditamos muito numa teoria, tal como o Ansel Keys, nós tendemos a limpar um bocadinho o ruído que está à volta para aquilo tudo depois fazer algum sentido. E na altura o Gary Taubes tentou entrevistar uma pessoa que por acaso era meu amigo, chamado Staffan Lindenberg, que é um senhor que fez um estudo em que estava na Papua Nova Guiné, na década de 80, salvo erro, 180, onde ele foi estudar populações ancestrais, portanto foi estudar a população que vivia naquela ilha, que tinha um padrão alimentar quase de caça e recolha de alimentos, tinha pouca agricultura, e essas pessoas tinham marcadores de saúde espetaculares, portanto, composição corporal espetacular, ausência de doença crónica, ausência de resistência à insulina, ausência de deslipidemia, pessoas que viviam para lá dos 80 anos, mas que tinham vitalidade. Eu vi um senhor morrer com 70 anos porque caiu de um coqueiro, portanto, eu não conheço muita gente que sobe o coqueiro aos 30, aos 70 menos.
E o que o Stefano viu é que realmente aquelas pessoas tinham um consumo bastante elevado de hidratos de carbono, comiam principalmente batata doce, mandioca e inhame, e depois tinham algum peixe, alguns alimentos de origem marítima e comiam pouca carne, porque era quando conseguiam apanhar de vez em quando um porco selvagem, mas era uma coisa rara. Então o Ansel Keys, desculpa, o Gary Tubbs depois retirou a entrevista do Stefano porque aquilo não Uau. batia certo com as suas teorias. Ou seja, eu acho que andamos muito polarizados. Acho que muitas vezes também temos dificuldade em perceber um tema que é extremamente complexo, que é o tema da nutrição. Discutimos hoje em dia nutrição como se discute futebol no café, Hum. e da mesma maneira que o treinador de futebol depois fica chateado, porque realmente existem ali algumas coisas que o leigo não consegue ver, na nutrição o buraco acho que é um bocadinho mais em baixo, e só para contextualizar esta parte e para perceber a complexidade, quando se fala de gordura saturada as pessoas não fazem a mínima ideia que nós estamos a falar de uma família de ácidos gordos com diferentes carbonos que têm uma ação completamente diferente do metabolismo, e tu falares, por exemplo, do butirato que é produzido através da fermentação de fibras solúveis e que tem um efeito na resistência à insulina, tem um efeito supostamente na modulação da inflamação, é completamente diferente de falares, por exemplo, do ácido gordo palmítico, que vem do óleo de palma e que está presente em alimentos processados, que pode ter um efeito negativo, neste caso, no metabolismo, e que pode afetar a resistência à insulina, colesterol, etc, etc. Ambos são ácidos gordos saturados, o efeito metabólico não tem nada a ver, portanto, dizer que se pode aumentar a gordura saturada ou diminuir a gordura saturada, o pessoal nem sequer sabe do que é que está a falar, nem sequer faz ideia do que é que está a falar, porque acha que a gordura saturada é a gordura que comemos na entremeada de porco ou no chouriço que comemos, mas depois existem muitos outros alimentos que são ricos em gordura saturada, com efeitos diferentes no metabolismo. Bom, muito, pois, muito interessante. É isto que eu gosto depois eu percebo a ideia do Instagram. Aliás, eu tenho uma pessoa que me trata das redes sociais e das publicações e das imagens, porque é de facto é de facto um- é de facto um exercício difícil, não é? Porque ao mesmo tempo que é assim que também ficas conhecido e que as pessoas vêm ter contigo e pessoas que precisam da tua ajuda e que tu informas muita gente, informas bem. Aliás, estes últimos 5 minutos foi o reflexo disso. Consegues falar das coisas abertamente e com a segurança de conhecimento que é preciso conhecer mesmo para ter essa segurança quando se fala das coisas. E depois todas as tangentes que se ligam e que tu podes falar, mas depois é essa ansiedade que causa o contacto com o pessoal que sabe muito pouco, não é? E depois, mas que tem verdades absolutas, não é? Essa coisa da natureza humana, desse viés faz parte. E gerir tudo isso é preciso também alguma inteligência emocional, e isso é desgastante também. E obrigado, porque de facto foste falando e foram aqui. Eu não queria sair do roteiro, porque senão às tantas eu também começo a fazer uma data de tangentes e uma data de coisas, embora goste desta coisa orgânica. Só antes de passar à segunda pergunta, é só o meu, embora é uma área que eu não domino de todo, mas o meu testemunho foi, eu sinto-me. Eu tenho quase 50 anos, mas sinto como se tivesse 30 ainda treino como se tivesse 30, ainda tenho uma energia, às vezes vou para o Sinto o ginásio. mesmo, sinto exatamente o mesmo. Vou para o ginásio e sou aquele gajo maluco que corre e faz sprint e eu noto mesmo a treinar kickboxing, coisa que tenho muita energia comparativamente com putos. E não faço nada, não tenho nenhum suplemento especial, nem tenho, acho eu, nenhuma genética de especial. Fui percebendo um bocadinho pelo trial and error. Houve uma altura que estava muito virado para o jejum intermitente, houve uma altura que estava muito virado para a ketogénica e só fazia proteína. Depois comecei a introduzir hidratos de carbono, depois às tantas era muita fruta e iogurtes naturais e comecei a engordar que nem um maluco, com muita frutose. Depois tirei o pão e quase os hidratos de carbono refinados e processados e não sei o quê. Hoje em dia é bolachinhas de arroz e alguma proteína e alguns hidratos de carbono. Mas percebi que às vezes exagerava na manteiga e no queijo e isso não se refletia nada no peso, nem na massa corporal, na gordura, não sei o quê. Era muito o treino, à volta do treino e da quantidade calórica. Eu fui começando a perceber isso. Só podes comer 10 amêndoas por dia porque depois é de tomates para babá. Às vezes comia 50 e não acontecia nada. Portanto,
Fui percebendo por trial and error o que é que me mantinha, por exemplo, num peso de 77 quilos ou 77,5, que era aquilo que eu me sinto assim forte e flexível e com 1,80 m, pronto. Então há ali umas variações que vão acontecendo consoante, literalmente, eu como mais calorias ou menos, mas às vezes nem tem a ver com o tipo de comida assim. Mas pronto, é só, eu percebi uma coisa que é esta coisa do ir só num determinado caminho pode ser, de facto. E a história do jejum intermitente, eu achava na minha. Comecei a ver o jejum intermitente. Era uma das perguntas. Olha, até era uma das perguntas que eu tinha para fazer, portanto, como já estou a falar disto, aproveito e faço já para depois não. Que eu tenho este problema que é falo para caraças. O que é que tu achas sobre o jejum intermitente, nomeadamente nos benefícios potenciais que se fala relacionado com a autofagia, com a redução da inflamação? Sensibilidade à insulina, etc. O que é que, sobretudo da forma como eu via, que era, eu acho muito interessante a ideia de choque sistémico, ou seja, criar aqui um estímulo intenso, de uma quase uma resposta de fight or flight, muito tentar um bocadinho o reflexo daquilo que se passava primitivamente das necessidades, que a comida não era disponível a toda a hora, a temperatura também não, o conforto também não. Portanto, entrava aqui os treinos de alta intensidade, os duches de água fria, e este jejum intermitente aparecia aqui como um bocado um choque no sistema para ativar aqui o sistema, nomeadamente o sistema neurohormonal e neuroimune. O que é que tu achas sobre este jejum intermitente? Olha, como eu te disse há bocado, eu sou um apaixonado pela medicina evolucionista, portanto acho interessante nós tentarmos mimetizar pelo menos um bocadinho do exercício, um bocadinho do estímulo e tentarmos dar ao corpo nutrientes que são importantes para a nossa saúde. E isso vem das nossas necessidades genéticas e as nossas necessidades genéticas foram condicionadas para quem não acredita que a Terra tem 6 mil anos, por exemplo, como eu. Portanto, há centenas de milhares de anos, há 2,5 milhões de anos desde o aparecimento dos primeiros hominídeos. Então é normal que as profundas alterações que ocorreram, que têm ocorrido na nossa espécie nas últimas centenas ou milhares de anos, não sejam suficientes. Neste caso, não existe uma adaptação suficiente para nós estarmos completamente adaptados e talvez algumas dessas coisas se manifestem em doença. Mas estes chatos das Blue Zones vêm baralhar completamente aqui o sistema, Hum. porque essas pessoas não fazem jejum intermitente, não fazem banhos de água fria, não fazem treino de alta intensidade, não caçam animais, não vestem peles, não vivem em cavernas, e os gajos vivem até mais de 100 anos com o sistema cognitivo a funcionar, com uma vida funcional, a trabalhar no campo, a passearem. Pá, e é cada vez mais para esses que eu olho, entendendo que, do ponto de vista da venda online, é muito mais fácil nós criarmos uma tribo. Então Hum. eu tenho uma pena enorme não ser um aldrabão. Juro-te, é das coisas que eu tenho mais pena hoje em dia, porque a internet está muito propícia a um gajo ser um aldrabão. E por acaso eu gosto de falar e acho que consigo falar bem e acho que consigo convencer as pessoas. Era espetacular eu começar a dizer que agora tenho um sistema novo que faz um reset metabólico, que se calhar nas noites de lua cheia, se nós fizéssemos aí, bebêssemos um chá qualquer e rodássemos aquilo no sentido do relógio, pá, conseguimos ter ali um efeito qualquer, mas infelizmente não consigo fazê-lo. Então, embora tenha Mas alguma lógica, assim consegues dormir bem à noite, não é? é pá, tá bem, mas se eu dormisse à noite no Wilton mais vezes por ano, é pá, se calhar Não dormia sei, olha, melhor, pá, olha, não olha sei, que eu conheço muitos não poucos sei. milionários felizes, há muitos poucos mesmo. Não sei se conheço algum, mas vá, continua. Pá, e então dizendo que aquilo que tu disseste faz sentido, claro que faz sentido, e por fazer sentido é que também traz tantos adeptos, Hum. mas depois nós podemos ser um bocadinho mais equilibrados e pensar assim, pá, olha, olha, vou dar um exemplo, eu não comi nada hoje, porquê? Porque eu Hum. como quando tenho fome. Quer Hum. dizer, então não tenho fome agora, vou estar a comer. Porquê? Qual é que é o sentido? Se eu tenho um orçamento calórico para cumprir, eu hoje estou sentado aqui a falar contigo. Hoje e amanhã não consigo ir ao jiu-jitsu porque eu vou fazer um retiro em Cabo Verde com os meus clientes. Vou levar 4 homens. Eu estou a começar a fazer isto este ano. Vou usar a Ilha de Santo Antão como uma expansão da minha clínica e vou começar a levar só 3, 4 pessoas de cada vez para uma semana bastante intensa de aventura e não só, porque Uau! eu acho que
há muitas coisas feitas para mulheres, há poucas coisas feitas para homens. E quando um homem precisa de fazer um reset e precisa descansar um bocado e organizar objetivos, é sempre uma mariquice. Yeah, yeah, O yeah. quê? Vais com homens? Ai, mas é um retiro de homens. Epá, meu, é um sítio onde eu consigo estar durante uma semana, ter 1 hora por dia com o meu caderninho para escrever os meus objetivos e para organizar a minha vida. E para além disso, eu vou dar uma experiência de adolescência àqueles homens que nunca a tiveram ou que já não a têm há muito tempo, onde vamos ter uma pick-up alugada, vamos à pesca, vamos ver umas cervejas, se calhar ainda dá para fazer uma caça submarina, para quem não sabe vai connosco ver, depois aparecem os tubarões dentro de água de vez em quando, portanto vamos para uma aventura a sério, num dos sítios que eu mais adoro no planeta e que eu conheço Opa, muito bem. adoro, 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 adoro. Pá, e é uma das Adoro. coisas que eu vou começar a fazer, se calhar muitas vezes este ano, já o primeiro grupo escutou rapidamente, e nós arrancamos agora dia 20, eu vou para lá um bocadinho mais cedo. Portanto, nessa Sabes, deixa-me perspectiva, só fazer este parênteses. diz, Sabes, diz, diz. eu fiz só fiz um, mas foi, acho que foi, até foi o primeiro, ou pelo menos o primeiro assim muito anunciado, no Algarve. Eu acho que foram para aí há 8 a 9 anos. Um círculo, um retiro, já não me lembro como é que se chamava, retiro de filhos do sol, retiro de homens só. E ouvi essas bocas inevitáveis, vais para um retiro de homens, o que é que faz? Aquelas merdas de conversa. Mas devo-te dizer que eram para aí 20 homens e foi muito interessante. Foi porque o homem o homem pode ter várias faces e tu, um homem, seres forte e seres homenzarrão e treinar já é uma coisa que é inata em nós, ou na maior parte pelo menos dos homens, mas depois a partilha, os momentos de partilha, de introspeção, de amizade, de abraço, de dor, de experiência, de felicidade, todas essas características muito tribal e muito que fazem parte do ser humano, que podem, e muitas vezes no dia a dia o homem quase que não tem tempo para isso porque tem que trabalhar e tem que Sim, trazer. sem dúvida. E portanto isso é muito, muito interessante. Parabéns por isso. Pá, a ideia é mesmo essa, é pegarem, eu só levo 4 pessoas de cada vez, Hum, porque não quero grupos grandes, até por uma questão logística. hum, Tem uma componente de improviso muito grande, ou seja, eu tenho um programa que tem 10 atividades, dessas 10 atividades, se calhar vou fazer 4 ou 5, vai depender do tempo. Epá, mas que envolve desde trekking até mergulho, até beber umas cervejinhas, se estiver bom, ficamos a dormir numa praia deserta, vou levar tendas e sacos de cama e não sei o quê, mas vai ser uma experiência premium, ou seja, hotel de 4 estrelas como deve ser, quarto para cada um, melhores restaurantes, portanto vou misturar ali várias coisas para que boa. as coisas sejam, para que seja uma experiência que não está em lado nenhum, ou seja, que ninguém consiga comprar. E depois ajuda ao facto de eu conhecer, pá, não só Santo Antão como a palma da minha mão, mas depois tem uma vantagem também que é eu dar-te uma experiência europeia, ou seja, pá, há coisas que nós gostamos que o pessoal de lá, os meus amigos de lá, se calhar não ligam tanto. Hum, Pá, eu estive a comprar uma rede mosquiteira. Porquê? Porque há moscas às vezes, pá, e eu odeio moscas. hum, Então eu não quero estar num sítio que estão moscas. Então eu espeto uma rede mosquiteira e nós conseguimos estar a comer como deve ser sem moscas. yeah, São coisas que para mim yeah, têm alguma importância. yeah, Pá, e voltando atrás, como eu hoje não me vou mexer, amanhã não me vou mexer, pá, vou ter algum cuidado também com o jiu-jitsu nos próximos dias, porque não posso torcer um joelho, nem posso fazer nada, porque depois lixa-me o resto da viagem. Pá, não comi agora, como é óbvio, porque não preciso de comer, porque não preciso estar a enfiar energia dentro do meu corpo se os meus níveis de atividade física vão ser mais baixas. Então, o jejum é um conceito que fez vários milionários, talvez os mais conhecidos foram os gajos que criaram a dieta dos 2 dias, que é, pá, é genial. Eu acho que as pessoas hoje em dia, é pá, qualquer coisa embrulhada em emagrecimento e em pseudociência o pessoal compra. E esses gajos fizeram um livro chamado Dieta dos 2 dias que diz assim: olha, tu podes comer de uma forma mais saudável, mas se calhar 2 vezes por semana devias fazer aqui um reset metabólico, ok? Comer menos e chegar se calhar ali às 200, 300 calorias. Essencialmente é para a sopa, iogurtezinho e fazer isso 2 vezes por semana. E o pessoal emagrece por causa do jejum. Pá, se tu pegares em 7 dias, somares a quantidade de calorias ingerida ao fim de 7 dias, dividis por 7, percebes que aqueles 2 dias que estás a comer 200 calorias dá-te um déficit calórico, se calhar de 1000, 2000 ou 3000 calorias por semana, que ao longo do tempo vai-te fazer emagrecer, como é óbvio. Então não tem nada a ver com jejum, tem a ver apenas com o balanço energético. Os benefícios do jejum, do ponto de vista da inflamação, da autofagia, da regulação da resistência à insulina, pelo aquilo que eu tenho visto, estamos a falar acima das 48 horas de jejum. E a partir do momento que passes 48 horas de jejum, depois há outras coisas mais para a frente que começam
a entrar no sistema. E eu já experimentei fazer, portanto posso falar sobre isso. Irritabilidade. A pessoa diz, estás muito focado, porque o jejum faz um foco caraças, pá. Eu levei um caderno para trabalhar e para fazer algumas coisas, eu só pensava em comida. Claro que tinha ali períodos que não tinha fome, mas tinha outros períodos que me sentia, nem era fome, era ansioso. Então chegou um ponto que eu disse assim, pá, pronto, já experimentei, foi porreiro, vamos lá comer se faz favor, pá, porque isto não vale a pena estar para aqui a fazer este tipo de experiências. Mas claro, nós somos movidos por desafios. Se eu te disser assim, já viste que aqui nós agora íamos fazer um triatlo, pá, mesmo que tu testes correr, és capaz, se calhar, como és um gajo atlético e que gosta de esporte e desafios, se calhar até compras a ideia, é pá, vamos fazer uma ultramaratona. Pá, tu na tua profissão até sabes que aquilo não te vai fazer bem à saúde, mas se calhar pelo desafio, vamos fazer uma open waters a nadar. E o jejum é quase a mesma coisa, vamos ficar 48 horas sem comer. Portanto, é uma forma de nós temos ali uma aventura, percebes? Agora, faz sentido ter flexibilidade metabólica? Obviamente que sim. Faz sentido eu não ter dor de cabeça quando não como? Claro. Que faz sentido eu ter que andar sempre a comer em 2 horas se não tenho quebras de energia? Não, não faz sentido nenhum. O corpo humano não sobreviveu, como disseste há pouco e bem, a comer 2 em 2 horas. Portanto, fisiologicamente isso também não faz sentido. Mas nós conseguimos fazer um sistema híbrido, que é habituar-te a comeres quando tens fome, reduzires a comida processada, lá está, comeres alimentos com mais nutrientes, regulares as quantidades para aquilo que são os teus objetivos e depois aprenderes que algumas exceções acabam por não ser boas para a saúde, mas acabam por melhorar a tua saúde mental. Por exemplo, nós sabemos que o consumo de álcool, mesmo uma pequena quantidade, tem toxicidade hepática e a longo prazo pode provocar não sei quantas doenças. Epá, então e o bem que me faz beber um copo de vinho quando eu estou à mesa com os amigos? Percebes? Ou o bem que me faz eu beber uma cervejinha, epá, em Cabo Verde, final do dia, em que eu só bebo uma e não bebo 10, e o bem que isso me faz. Percebes? E o bem que faz um gajo não ser o palerma da mesa, que é aquele que não come nada e que está sempre cheio de restrições e conseguir controlar-se e comer um bocadinho de tudo. Porque voltamos ao mesmo. Os gajos das Blue Zones fazem isso e esses vivem cento e tal anos e são esses que me interessam. Não é o gajo que faz keto diet e que está todo lixado, não é o gajo que faz, sei lá, uma coisa qualquer e depois tem as análises todas lixadas. Pá, interessa-me a malta que vive 100 anos epá, e que estão bem. Pá, estavas-me a fazer rir, mas não é porque estavas a dizer no conteúdo em si, mas fizeste-me lembrar duas pessoas. Fizeste lembrar um rapaz chamado João Moita, se estiveres a ver isto, um abraço. Um osteopata, doutorado há muito tempo, fisiologista do exercício, mas osteopata também. E fizeste lembrar porque ele diz às vezes com graça lá naquele grupo que eu falava. Tão bom um queijinho, um copo de vinho é tão bom e um vinhaço da boa qualidade. Fizeste-me lembrar nesse sentido, porque ele às vezes diz isso com graça. E depois o outro gajo que me fizeste lembrar foi o Palerma da mesa, que fizeste-me lembrar a mim próprio, E a porque mim próprio, também já tive aí. é o Eu gajo que estou a não falar disso porque bebe, eu já estive aí. é o gajo que não come doces, não bebe, não come isto, não come pasta, não come pizza. Vou para a Itália às vezes dar formação e é o gajo que vai comer às 7 da tarde e não às 10, é o gajo que não come pizza nem pasta e levanta-se às 6 da manhã para treinar enquanto portanto, aquele gajo, o Palerma que não faz nada, fizeste uma maneira que se fizer. Eu estou bem com isso, hein? Mas o equilíbrio também é muito importante, de facto. E esta coisa é. Porque às tantas, quando é too much, quando é muito restrito, às tantas também há ali um lado emocional que se calhar de demasiado restrição e inflexível. Há, E isso e há também. uma coisa que eu sentia quando eu era o Palerma. Sentia-me furioso com o mundo e com as pessoas, porque Hum, eu é que tinha disciplina e os outros eram todos uns filhos da mãe que não tinham disciplina e eram hum, os gordos do caraças. Percebes? E depois comecei a ser um bocadinho um mais, julgamento, ok. fle- mais tolerante e mais flexível e comecei a perceber que se calhar, pá, eu no meu ano, se calhar há ali 3 meses que eu estou com um bocado de barriga, pá, é que se lixe, porque eu também sei tirá-la quando eu quero, percebes? E no meu jiu-jitsu agora está-me a saber tão bem ter 80 quilos, não me está nada a possível voltar para os 73, porque o hum, peso que eu consigo fazer por cima com os meus 80 quilinhos, principalmente em Cabo Verde, que os meus amiguinhos do jiu-jitsu pesam, tem lá uma malta acima dos 100, portanto eu ter 80 já me ajuda um bocadinho também a estar um bocadinho mais forte. Epá, e saber que consigo ter autocontrole suficiente e conhecimento para estar sempre numa forma física porreira, não estando em picos de forma, porque os picos de forma são para os Jogos Olímpicos, eu não vou ganhar nenhuns, percebes? Mas consegui fazer as coisas todas em que eu estou sem culpa
a comer 2 colheres de sobremesa, porque também não como uma, porque acho que é uma estupidez, e estar a beber uma cervejinha, porque também não bebo 3, porque acho que é uma estupidez, e tirar 10 batatas fritas do prato do lado, porque também acho uma estupidez comer um prato a transbordar de batatas fritas, e tu começas a perceber que isto está praticamente para fazer tudo, epá, desde que um gajo tenha regras, não é? E que não seja um javarde e que faça as coisas sem qualquer tipo de controle. Gosto disso, gosto disso. E da ideia do know-how, saber como ganhei 1 ou 2 ou 3 quilos, mas eu sei como retirá-los numa semana, e com treino e com comida. E com disciplina, no fundo, é um bocado isso, é a moderação, não ser too much with everything. Epá, e aquilo que tu dizias que é fundamental, que é comer quando tenho fome, comer quando o meu corpo me pede, e não só porque tenho que comer Só porque é hora. yeah. Ou comer quando estou a fazer a digestão ainda de uma coisa, se calhar pesada ainda. Comi um grande almoço, mas passado meia hora estou a comer outra coisa. Ok. Excelente, genial. Um, epá, é muito interessante. Este é quase uma espécie de um fuck you. Eu não tenho que provar nada a ninguém, sei o que sei, e consegue-se viver bem assim com essa moderação. Olha, só por isto. Deixa-me só dizer-te uma coisa, eu sou muito chato nessa parte e acho que em todos os podcasts que eu vou falar sobre isto, mas é uma coisa que é basicamente, acho que isto não está disponível para as pessoas e nós geralmente não pensamos nisso. Nós gostamos muito de falar sobre disciplina e falamos muitas vezes também sobre questões ligadas à motivação e à desmotivação. E nós esquecemos de um detalhe que é muito importante. Para quem tem filhos, ninguém precisa estar motivado para levar os filhos ao hospital à meia-da-noite, Uhum, uhum, certo? Ninguém precisa estar motivado para acordar de manhã, despachar filhos para levar para a escola. As uhum, pessoas fazem sem questionar. A alimentação e o nosso cuidado próprio com a nossa saúde está exatamente nas mesmas prateleiras. Nós não usamos motivação para o fazer. uhum, Nós usamos autoimagem e aquilo que nós consideramos ser aquilo que nós somos, ou seja, a nossa identidade para fazer as coisas. Tu levantas às 5 da manhã para ir treinar porque tu és assim, porque na tua cabeça isso faz parte daquilo que é a tua identidade. Um gajo está com 100 e tal quilos, não se consegue mexer, ele é assim. Faz parte da identidade dele comer mal, faz parte da identidade dele não se mexer. Por isso é que ele tolera esses comportamentos. Nós toleramos os comportamentos em função da nossa identidade, não é em função dos nossos apetites. Eu adoro bolas de Berlim, não como. Ah, pois, mas um gordo gosta mais de bolas de Berlim do que eu. Não, não gosta. uhum, uhum. Gosta ao mesmo. Epá, mas um gordo tem menos padrões de movimento do que eu. Não, eu se puder todo o dia todo sentado no sofá, eu era gordo quando era puto, os meus padrões de movimento naturais são muito baixos. Eu é que gosto de treinar jiu-jitsu e vou treinar. Epá, e de vez em quando obrigo-me a fazer uma caminhada e controlar com smartwatch, etc., para me obrigar a mexer. Mas eu gosto tanto de fazer as neiras como gosto de um gordo. Só que eu não tolero a minha autoimagem ao espelho quando ela passa daquilo que eu considero ser a minha identidade. Então, a partir do momento que a minha identidade fica alterada na minha autoimagem, eu passo a fazer coisas para que ela seja compatível com as minhas crenças. O gordo também vai fazer as coisas de maneira que sejam compatíveis com as crenças dele. E então os comportamentos vão trazendo um resultado, os nossos trazem um, os dele trazem outro, e está no comportamento e neste binómio entre aquilo que fazemos e aquilo que nós achamos que somos, os resultados daquilo que depois nós vamos obter, e não tem nada a ver com motivação ou desmotivação, porque ninguém está motivado. Eu não estou motivado para sair de casa a chover, vestir um kimono e levar no focinho durante 1 hora e meia. Eu não estou motivado, mas se eu não for, fico chateado. Se eu não for, estou a contrariar aquilo que eu acho que sou, que é um gajo que gosta de treinar jiu-jitsu, entendes? Então é giro, porque enquanto as pessoas não perceberem que essas mudanças têm que ser internas, que essas mudanças têm a ver com a forma como tu te vês e não propriamente com questões ligadas à disciplina, as pessoas não conseguem mudar e estão constantemente em conflito, que é, epá, eu tenho que fazer, mas eu não quero, eu não consigo. Não, tu não fazes porque não és assim, tu não fazes porque tu consegues olhar para o espelho e tolerares aquilo que estás a ver. Eu não tolero, porque como eu não tolero, não faço. Há uma coisa que eu às vezes dizia aos meus clientes, pá, ninguém faz porque isto é obviamente bastante doloroso, mas ajuda bastante. Para queres emagrecer, pá, tira uma fotografia em biquíni ou em boxers em frente ao espelho. Cada vez que fores comer uma porcaria qualquer, olha para a fotografia, passa-te logo a fome. Eu tinha um gajo que eu conheço, um amigo meu, pá, que na altura era campeão de jiu-jitsu, era um gajo que ganhou uns mundiais, portanto era um gajo a sério.
e estávamos na Rússia, porque ele era piloto de aviões, eu nunca mais me esqueci disto. Íamos, estávamos no shopping, foi uma estadia que ele fez em São Petersburgo. Olha, desculpa lá que eu tenho aqui os meus gatos à luta, tenho que ir pôr na rua, Força. mas vá, continuamos a conversa. Pá, e então estava-te a dizer, pá, eu ia comer um gelado e o gajo olha para mim e diz assim, vais comer um gelado porquê? E eu disse, pá, estou na Rússia, se calhar nunca mais venho à Rússia, pá, apetece-me comer um gelado. E o gajo disse assim, apetece-te? Fazes tudo aquilo que te apetece? Porra, deves ter uma vida de merda. Pá, e eu não comi gelado nenhum, fiquei mal disposto só de pensar nisso e eu pensei, olha que engraçado, como é que meia dúzia de palavras conseguem Uhum. mudar a tua vontade de comeres alguma coisa. Uhum. Claro que os padrões dessa pessoa eram completamente diferentes dos meus, por isso é que ele é campeão do mundo e eu não Uhum. era campeão de porra nenhuma. Uhum. Percebes? Mas é giro como é que a forma como nós comunicamos, como é que é o nosso diálogo interno, a forma Uhum. como nós olhamos para nós, a forma como nós acreditamos que somos A, B ou C, depois muda aquilo que nós fazemos, muda o comportamento e depois, obviamente, muda o resultado e o resultado depois reforça aquela cascata daquilo que nós acreditamos que somos ou não somos e continuamos na mesma coisa no piloto automático anos e anos e anos. Uhum. Muito, muito interessante, muito interessante. Nunca tinha pensado assim, porque tenho mais tendência a pensar sobre o fenómeno da dor e da experiência física e da forma como eu interpreto a dor e, e o movimento associado à dor ou não. Esta ideia, que é no fundo uma ideia identitária também, que é o, a dor, por exemplo. Estou a falar da dor porque, enquanto profissional de saúde e osteopata, é muito isso que nós lidamos. E a dor é uma experiência emocional e é uma experiência pessoal também. Mas isto que tu disseste da forma, a forma que eu vejo ao espelho, a imagem que eu vejo ao espelho e a minha própria, se eu identifico como a minha identidade ou não, e isso está muito relacionado com o meu contexto, familiar e social, o contexto onde eu cresci e aquilo que eu fui, os pensamentos que eu fui acreditando que formaram a minha personalidade. Isto vale o que vale, a personalidade. É ela própria, a meu ver, uma entidade falsa, muito estabelecida por estas interações internas e externas e sujeitas a uma interpretação que muitas vezes pode ser uma interpretação, e muitas vezes é uma interpretação viesada das coisas. E às tantas, mas isto é muito interessante. E quando de facto não mudar a minha imagem interna de mim próprio, no fundo, não consigo mudar E, depois. e olha que giro, olha que giro. Olha Hum, como é que as pessoas que estão à tua volta hum, são agentes que têm um impacto direto e profundo depois na hum, tua vida e nos teus comportamentos. Eu vi há dias uma imagem muito gira que era um limão podre encostado a um limão bom e outro limão bom. E aquilo ao fim de uma semana os três limões estavam podres. E é giro como é que tu trazes uma namorada para a tua vida que esteja completamente destruída em termos emocionais, como é que isso pode destruir a tua vida também? Como é que os teus amigos são tão importantes em manteres a tua linha e a tua organização? Porque se tiveres uns amigos que estão sempre a fumar, a beber, epá, que não têm qualquer tipo de padrões, tu aos poucos vais-te adaptando àquele grupo ou vais-te embora. Como é que é giro que tu às vezes, quando precisas de fazer uma coisa diferente, se escolheres um grupo de amigos que já o fazem, aquilo funciona como uma matilha, ali um pack que vai-te levando aos poucos para aquele caminho. Percebes? E nós às vezes andamos a fazer uma coisa que em inglês eu gosto muito da expressão, que é o struggling. Andamos a tentar nadar com as mãos fechadas, não é? Com muita força, muita força, muita força, mas depois não saímos do mesmo sítio porque a corrente vai-nos arrastando e nós não estamos a nadar, estamos só a fazer esforço. Não estamos a ser inteligentes depois na forma de dosear esse esforço. E nós criarmos sistemas, sermos inteligentes, olharmos e pensarmos assim, pá, como é que eu posso rodear-me das melhores pessoas? Se calhar, eu ouvi uma frase ontem, salvo erro, dizia o seguinte: se nós gerirmos a nossa vida como CEOs, nós podemos fazer uma coisa, podemos contratar, promover e despedir pessoas da nossa vida, que é isso que faz um CEO. Yeah, Olha, eu preciso desta pessoa, pá, vou contratar. yeah, Epá, estas pessoas são espetaculares. Vou promover, vou passar mais tempo. yeah, Epá, estes gajos vão ter que ser despedidos. Eu não quero, estou farto disto. Estou farto da conversa, yeah, estou farto da energia, yeah, estou farto dos comportamentos. yeah, Andar. yeah. Isso ajuda imenso porque tu depois, como o cérebro funciona no automático, epá, parece que a vida é fácil. Yeah, yeah, Parece que depois tudo é fácil. Claro, então tu criaste um ambiente para que a tua vida fosse fácil. yeah.
E há pessoas que uma pessoa pode despedir e outras não, não é? Há pessoas que dá mais para despedir com mais facilidade do que outras, por exemplo, pronto, enfim, não interessa as condições, mas há outras que é de facto aliás, voltamos à conversa do início que tivemos em off, não interessa agora a especificidade, mas sim, fa- faz, faz, faz todo o sentido. Já vamos com 50 minutos de podcast, quase. Tens mais 10 minutinhos? Tenho, claro, claro. Só abordar um bocadinho esta que fazia parte aqui da lista, da relação entre o trauma físico e emocional, físico ou emocional, ou ambos, e a saúde intestinal. Também é uma coisa que se fala muito, este eixo cérebro-intestino, e fala-se nomeadamente na cronicidade deste eixo em termos de inflamação também de baixo grau, nomeadamente na relação com doença neurodegenerativa, Alzheimer's e Parkinson's, etc. Então, esta ideia do eixo cérebro-intestino, sistema nervoso autónomo, hoje sabemos há muitos anos que o trauma físico e emocional, ou ambos, por exemplo, estão relacionados com doença pulmonar, levam a broncoconstrição, por exemplo, relacionado com uma asma, ou esta hiperatividade simpática também alterar a motilidade, secreção e microbiota intestinal, na relação com dispepsias, com inflamação persistente de baixo grau, a desbioses, estas outras coisas assim. Como é que tu vês assim esta relação de trauma emocional, por exemplo, a alterar a microbioma? No fundo, faz um bocado de ponto àquilo que tu dizias, porque isto depois vai interferir também com estes aspectos emocionais e que, de facto, para se querer alterar esta função intestinal na relação com estas doenças, temos que olhar para a parte emocional também. Então, podemos tratar o intestino sem tratar esta parte do sistema nervoso, esta regulação do sistema nervoso autonómico que recebe input. Grande input do sistema autonómico é do sistema emocional também. E onde é que estas práticas, no fundo, tu incluís isto também na tua avaliação da pessoa e em termos de conselhos e prática clínica e alterações na vida, mudança de estilo de vida? Bom, em primeiro lugar, eu acho que se as pessoas fixarem só isto que eu vou dizer, já é porreiro. A serotonina que é produzida no intestino é usada no intestino, o intestino não é o segundo cérebro, de uma vez por todas, parem de dizer essa merda. Portanto, isso é uma das coisas que eu acho que seria positivo. O nosso intestino produz 90% da serotonina, a serotonina é utilizada no intestino e tem funções ligadas à motilidade intestinal, por exemplo, então nós não levamos serotonina do intestino para o cérebro. Pronto, isso é uma das coisas que às vezes tu vês ditas de uma forma bastante mais light, naquela ciência light que aparece aí e às vezes irrita-me um bocado. Agora o que tu disseste é perfeito. Existe uma relação bidirecional entre o intestino e o cérebro, portanto não é o cérebro apenas que afeta o intestino, nem o intestino apenas que afeta o cérebro, eles têm um efeito de se afetarem mutuamente, e aquilo que tu disseste é perfeito, portanto quando nós temos as nossas emoções a funcionar no red line, se é que se pode dizer assim, nós temos a ação, por um lado, do sistema nervoso parasimpático, através do nervo vago, com um efeito depois direto no intestino, mas depois também temos as nossas suprarrenais, que libertam a cortisol, adrenalina e noradrenalina, que também têm um efeito a nível intestinal e que vai não só potenciar a inflamação, mas também uma coisa que eu acho que é muito importante e que se fala pouco, que é afetar as tight junctions e com isso aumentar a permeabilidade intestinal. Hum, E um intestino permeável é um intestino que filtra pior, é um hum, intestino que está mais sujeito depois à ação de alguns lipopolisacáridos, está mais sujeito também à ação do Toll-like receptor 4 e da inflamação provocada naquela zona, e hoje nós sabemos que existe uma relação direta, por exemplo, com algumas doenças autoimunes e que mantermos o nosso intestino saudável, juntinho, agregado, com uma boa microbiota é super importante também para prevenirmos alguns problemas de saúde um bocadinho mais graves. Curiosamente, nos últimos anos, aquilo que me aparece em consulta para tratar cibos e disbiose é uma coisa louca. Portanto, hum, dá a ideia que ou as pessoas estão a ter uma alimentação cada vez mais processada e por causa disso estão a afetar um pouco aquilo que é o equilíbrio intestinal. Eu não acredito nisso, até porque tenho recebido muita gente. Olha, minha namorada, por exemplo, tinha a barriga sempre super inchada e a alimentação dela era boa. hum. Tivemos a fazer tratamento de SIBO. A minha prima, uma alimentação perfeitamente normal, baixo peso, pá, é uma pessoa que tem uma alimentação com pouco, sempre foi magra.
cibo, pá, a barriga para cima grávida, o que acontece, acho eu, cada vez mais é nós vivemos num ritmo e temos as nossas emoções completamente descontroladas ao ponto da nossa vida emocional estar a cair cada vez mais e acho eu, embora isto não te possa dizer isto de uma forma totalmente científica e categórica, que muitos dos nossos problemas de saúde neste momento vêm da nossa saúde emocional e não tanto apenas da alimentação e da atividade física. Tu podes ter uma alimentação absolutamente perfeita, podes comer bem, podes ter tudo impecável. Se andares constantemente deprimido, se tiveres relações tóxicas à tua volta, se tiveres padrões de sono alterados, vais mexer, obviamente, no teu sistema imunitário, vais mexer, por exemplo, na inflamação crónica de baixo grau, vais ter um ambiente fisiológico propício ao desenvolvimento de praticamente todas as doenças modernas, que começam muitas vezes por resistência à insulina, mas não só, e que depois pode levar a várias complicações, nomeadamente alguns tipos de cancro. Yeah. Hum. Deixa-me só. Pois é isto, hum. Acho que já respondeste a esta outra pergunta que eu tinha aqui relacionada à doença crónica sistémica e saúde intestinal, microbioma, estas comorbidades. Há bocadinho acho que disse em inglês. Doença autoimune, dor crónica, doença metabólica, pronto, acho que sim. No fundo, é a evidência, o que é a extrapolação, a evidência mais sólida? Tinha aqui uma pergunta sobre probióticos, se ajudam ou são inúteis. Ahm, e pronto. Mas queria terminar com. Sabes qual é que é o problema do intestino? Só para dar aqui uma ideia. Para nós conseguirmos perceber o que é que se passa com o teu intestino quando nós estamos a fazer algum tipo de intervenção, é para isto no mínimo é 1 hora e meia de conversa, 1 hora de conversa. E se calhar já convém teres feito um questionário antes para perceber aqui algumas coisas. E a tendência lá está, é simplificar. Hum, Pá, eu tenho o intestino preso, vou tomar um probiótico. Epá, mas tu tens bactérias a mais no teu intestino, podes ficar com a barriga ainda mais inchada. Então, e que estirpes é que tu estás a tomar? E estás a fazer um probiótico, um pré-biótico? E qual é que é o problema que tu tens? Tens o teu intestino, tens síndrome do intestino irritável? Pá, qual é que é a quantidade de consumo de fibra que tu fazes? Faz fibra solúvel ou insolúvel? Como é que é o teu padrão de sono? Epá, é tanta coisa que nós temos que hum, mexer que hum, não existem fórmulas prontas. Não é hum, dizer, olha, não consegues ir à casa de banho, epá, então toma fibra e vai à hum, casa de banho. hum, Pá, não é assim, olha, andas com a barriga inchada, epá, toma um antibiótico, toma o Chifaxan para matar as bactérias, que isso fica bom. Isso não é assim. Portanto, é uma coisa que dá bastante trabalho a mexer, percebes? É uma coisa que demora algum tempo até nós conseguirmos encontrar um padrão, até porque depois nós vamos descobrir que os alimentos que te afetam a ti, a mim não me afetam, e vão afetar a minha namorada, e vão afetar se calhar a minha prima, e nós podemos estar a comer os dois aquilo sem qualquer tipo de problema. hum, Cada vez mais deve-se começar a olhar para a dieta de precisão e hum, começar a fazer uma coisa o mais personalizada possível, de acordo com aquilo que são os teus objetivos, de acordo com o que é o teu estado clínico, as tuas análises, e depois tentar então adaptar ao máximo e trazer-te o máximo de saúde em função dos teus objetivos e aquilo que tu pretendes. hum. Há pouco tempo vi um podcast sobre estes temas, um bocado estes temas assim, e falava-se, às tantas, o nutricionista falava muito naquela escala de Bristol, no que diz respeito às fezes, Sim. a textura do aspecto, da aparência, dessa coisa toda. Era brasileiro? Não, 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 era um americano. Ah, ok. Yeah. Eu posso depois dar Sim, 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 sim. aliás, posso pôr o link aí quando tiver a partilhar nas redes sociais, posso acrescentar aí o link. Ele falava muito desta saúde intestinal na relação com uma série de coisas. Olha, Sim, sim. só para terminar, um dos posts que eu mais gostei no teu Instagram foi pela tua reação e por aquilo que disseste, mas o teu próprio movimento de de, de ridicularizar, mas quase de espanto ao mesmo tempo, de ouvires por alguém que é médico e que escreve livros e que impacta também a comunicação nas redes sociais com às vezes verdades lá para isso e verdades absolutas e às vezes com fundamento questionável, e essa no fundo é a pergunta, se é questionável ou não. Quando se fala nos açúcares, nos açúcares, na relação dos açúcares, da dieta alcalina,
dando uma alcalose e como é que isto pode vencer o cancro, por exemplo. Então, esta ideia da dieta alcalina e do cancro e dos açúcares, que as células cancerígenas precisam de acidez, etc. E tu fizeste um post que era, acho que era até uma crítica a um médico, que eu agora não me lembro do senhor, que apregou esta coisa, não é? E tu dizias claramente, epá, ó meus amigos, quando temos um pH no estômago, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, até aos 2 no duodeno um bocadinho mais elevado, mas pronto, como é que vocês comam o que comerem? Eu acho que foste tu que disseste isto. Comam o que comerem, isto quando chega lá abaixo fica sempre ácido. Como é que querem manter aqui uma dieta alcalina? Pronto, e depois fizeste aqui, apresentaste como é teu costume a ciência por detrás disto e fizeste um debunk desta coisa. Vamos só terminar com este mito da dieta alcalina e do cancro. E o que é que tu achas sobre isto? Bom, como eu disse há pouco, há pessoas que chegam ao meu Instagram que não me conhecem de lado nenhum, então, de acordo com um post, às vezes fora de contexto, dão opinião. Para além de eu ser um ex-low carber convicto, ok? E para além da minha caminhada ter começado no Paleo Diet e através de um dos meus melhores amigos ter conhecido não só o Stefan, como o próprio Cordain, Lauren Cordain era o dono do trademark da Paleo Diet, portanto, são coisas que eu conheço bastante bem. Eu comecei, até conheci este meu amigo, a fazer dos primeiros cursos de medicina integrativa em Portugal em 2006, salvo erro. Então, eu na altura tinha uma pós-graduação em medicina ortomolecular e em nutrição clínica funcional, tá? Então, eu conheço não só os meandros, como, por exemplo, um dos criadores, ou talvez o maior dinamizador da nutrição funcional no mundo, chama-se Gabriel Carvalho, fui convidado para padrinho de casamento, portanto é uma pessoa que eu conheço mais ou menos, conheço de vista. Portanto, quando eu falo sobre a medicina integrativa e sobre alguns conceitos ligados à saúde, eu não falo porque, pá, tenho 25 anos e lembrando de fazer esta merda, percebes? Então, eu falo porque eu conheço e sei do que é que eu estou a falar e por isso é que eu às vezes sou tão crítico em alguns conceitos que são simplistas e que são enganadores. Quando nós falamos sobre alcalinidade e dieta, nós podemos falar, por exemplo, em carga ácida renal, em que nós sabemos que existem alimentos que ajudam o nosso corpo a não gastar bicarbonato e a manter o tal pH de 7,35, 7,45, que é um pH fisiológico do nosso organismo. Então quer dizer que quando eu como legumes, tubérculos e frutas, eu poupo bicarbonato e não tenho, por exemplo, que roubar cálcio aos ossos para servir de solução tampão para manter a tal alcalinidade, não é alcalinidade, o tal pH fisiológico, Uhum. ok? Então, se falarmos sobre isso, sim, existem dietas que podem ajudar o teu corpo, então, a poupar bicarbonato e a manter o pH estável. Por isso é que devemos fazer uma alimentação que também tenha legumes e frutas no dia a dia e que tenha tubérculos como fontes de hidratos de carbono. Os tubérculos, por exemplo, ao contrário dos cereais, se quisermos ir por aí, têm esse efeito, os cereais já não têm esse efeito. Alimentos, por exemplo, mais ricos em proteína, principalmente em alguns aminoácidos como glicina e metionina, são mais precursores de acidez, então, neste caso, precisariam de mais esforço para o corpo para manter o tal pH. Então quer dizer que nós não devemos comê-los? Não devemos. Quando nós estamos a comer carne, por exemplo, se calhar se nós tivermos vegetais no prato, nós conseguimos controlar isto. Se calhar se nós ao lanche comemos uma maçã, uma pera, pá, se calhar conseguimos controlar isto. Portanto, mais por aí. Agora, isto é completamente diferente de dizer que existe uma dieta anticancro que é uma dieta alcalina. Isso é pseudociência, é uma vergonha. São coisas completamente diferentes. E é uma vergonha porquê? De onde é que isto vem? Isto vem do trabalho de um senhor chamado Otto Warburg, que é um senhor alemão, que descobriu, salvo erro em 1930, não sei precisar a data, que alguns tipos de tumores não utilizavam da mesma forma o oxigênio para produzir energia, portanto conseguiam ir lá através do lactato e por causa disso aquele ambiente era ligeiramente mais ácido. Então, isso não quer dizer que as células cancerígenas vivem em meio ácido, quer dizer que elas conseguem utilizar outros substratos energéticos e haver ali uma ligeiríssima alteração do pH naquela região. Nada que eu possa comer vai afetar o pH do meu organismo. Então não existe nada que eu possa comer que vá tornar o meu organismo alcalino.
Isso não é verdade. E, aliás, este senhor nem sequer falou sobre isto, ele só falou daquele caso específico. Mas mais tarde vem um americano que faz o milagre da dieta alcalina, que começa a falar sobre a dieta alcalina para cuidar e para tratar de vários tipos de doenças. Epá, e muitas pessoas, mesmo profissionais de saúde, usam este tipo de conceitos popularuchos para depois falar em consulta como se isto fosse realmente uma verdade absoluta e como se o corpo se curasse desta maneira. Epá, isto é perigoso. Epá, eu acho que não é perigoso uma pessoa começar a comer mais legumes e mais fruta e ter a alimentação um bocadinho mais equilibrada. Mas, se calhar, principalmente uma pessoa quando é profissional de saúde, deve ser um bocadinho mais rigoroso. E pode dizer disparates à vontade, porque eu também digo muitos de certeza absoluta, percebes? Uhum. Uhum. E imagina, numa conversa como esta, que nós temos uma hora à conversa, às vezes eu posso ser um disparate qualquer ou enganar-me numa coisa qualquer, faz Uhum. parte. Uhum. Uhum. Agora, ter coisas que são manifestamente erradas Uhum. por uma questão quase de engajamento nas redes sociais ou outra coisa qualquer, epá, isso já é um bocadinho mais chato, principalmente porque a pessoa que estás a falar em questão, epá, que eu acho que tem bastante conhecimento e às vezes diz ali umas coisas que são interessantes, no meio de algumas verdades embrulha-se uma data de disparates, que é o que acontece hoje em dia. Uhum. Hoje, eu acho que o grande problema não são as mentiras. O problema é que eu pego em duas coisas. Vamos falar sobre dieta carnívora, ok? E eu Uhum. vou dizer assim, pá, não faz sentido nenhum, quer dizer, nós, se calhar, até beneficiamos de consumo de carne, não é? Então, a nossa espécie desenvolveu-se a consumir carne de outros animais, porque nós conseguimos tirar uma data de nutrientes que são difíceis de tirar de outros alimentos. Certo. E se calhar algumas pessoas, pá, com algumas condições clínicas, muitas vezes até por causa das análises, por déficits excessivos de vitamina D, genética para doenças autoimunes, uma resposta ou uma desregulação imunológica que depois pode levar a algumas respostas, que algumas pessoas dão-se mal com o consumo de alguns tipos de cereais ou até alguns tipos de vegetais. Então vamos generalizar isto tudo e vamos dizer assim, não, uma alimentação equilibrada é uma alimentação carnívora. E porquê? Porque nós temos resistência à insulina, portanto, a resistência à insulina vem dos hidratos de carbono. Nós ficamos resistentes à insulina porque comemos hidratos de carbono. Não, caraças, nós ficamos resistentes à insulina por causa da inflamação, por excesso de atividade física, por um gradiente energético positivo, pá, por um conjunto de fatores que não é apenas o consumo de hidratos de carbono, porque senão os gajos que estavam na Papua Nova Guiné tinham todos diabetes e os gajos não têm diabetes. Então, Uhum. nós temos que olhar para isto de uma forma, temos que começar a perceber que não é tudo preto e branco. Uhum. Portanto, isto é muito mais complexo do que aquilo que parece. Nutrição não é conversa de café. Uhum. A Dona Irmelinda ou o Zé Manel podem gostar imenso de nutrição e podem seguir 10 páginas de nutrição e estudar, acho ótimo. Podem ir para o YouTube e estudar, acho ótimo. Podem ter uma ideia global, podem ler estudos, podem usar o chat GPT para desmistificar a ciência. Eu acho isso ótimo, eu não sou nada contra as pessoas fazerem o seu próprio caminho, o seu próprio trabalho. Acho isso maravilhoso. Eu também faço isso em outras áreas. Epá, daí até às verdades absolutas e a discutir coisas com profissionais é a mesma coisa que o outro jogar a bola sem uma perna com um gajo da primeira divisão. É estúpido. É só estúpido. Boa, boa. Muito obrigado. Olha, eu fiz aqui só um resumo, só para terminar. Diz-me só se queres acrescentar uma coisa ou se achas bem. Esta ideia de conselhos práticos para manter uma boa saúde metabólica, a ideia da diversidade alimentar, não há perfeição, não há formas XPTO únicas para toda a gente, as fibras fermentáveis, as leguminosas, os legumes, as frutas, tudo isto de forma equilibrada, a proteína adequada, a gordura de qualidade, o ritmo alimentar regular e quando se tem fome. Não falámos disto, mas é a importância do ritmo, respeitar o ritmo circadiano e o sono e as horas de sono e o sono profundo. Ou seja, aqueles ritmos do sono, do REM e do sono profundo ser respeitado também com as 7 ou 8 horas de sono. Porque isto é implicado na inflamação e também é um ritmo circadiano, etc. Não tocámos aí, se calhar outro podcast podemos falar sobre isto. Ahm, e pronto, no fundo era aqui um wrap-up que eu fazia. Queres acrescentar algum ponto a estes conselhos ou achas bem assim? Geralmente o bom E o senso ajuda exercício, o bastante exercício, para o exercício. Desculpa.
o bom senso ajuda muito que as pessoas consigam manter bons padrões de saúde. Quando nós temos dificuldade em otimizar alguma coisa, aquilo que eu faço é sempre, e não estou a puxar a brasa à minha sardinha, é mesmo aquilo que eu faço. Quando eu não sei fazer uma coisa, eu contrato um especialista e defino uma data de coisas para fazer com aquele especialista. Por exemplo, quero melhorar, sei lá, marketing, tráfego pago, uma coisa qualquer que não é a minha área. Eu contrato um especialista e às vezes aquilo que eu contrato é, olha, eu preciso de 3 horas contigo, faz-me um preço porque eu quero aprender mais sobre isto. Eu podia estudar sozinho, mas eu não tenho paciência ou tempo para ir estudar 20 horas sobre este assunto, então eu prefiro falar contigo. Eu ainda ontem, antes de ontem, dei uma consulta a uma pessoa que também tem umas redes sociais porreiras, que é bastante conhecido na área onde ele atua. A consulta não foi a dieta. Ele mandou-me uma lista de perguntas e disse: olha, eu quero, durante uma hora, quero discutir contigo estes assuntos, porque já li algumas coisas e queria saber a tua opinião. Então, o bom senso geralmente dá para 80%, tá? Não preciso contratar um nutricionista para saberes que precisas dormir melhor, treinar, para beber água, comer bem, comer bastantes nutrientes. Se tiveres dificuldades e quiseres melhorar a tua otimização, pá, contrata um gajo e faz isso durante uma sessão ou duas ou três, de maneira que ele depois consiga organizar as coisas. Porque lá está, consumo de fibras. Pá, tenho amigos meus que se comerem feijão, estão na casa de banho o dia todo. Então, Uhum, as leguminosas não são ricas em fibras, não são porreiras. São. Para quem? Para toda a gente? Não. uhum, uhum, Pá, consumo de. Pá, é porreiro meter temperos na comida. A minha namorada come cebola, parece estar grávida. Então é porreiro para quem? Percebes? Então, cada é. vez mais precisão nas coisas quando o objetivo é otimizar. Quando as 500 quilos, epá, primeiro preocupa-te em menos em emagrecer, porque às vezes há o pessoal tentar otimizar coisas quando o básico não está a fazer. Se tu Uhum. não treinas, fumas um maço de tabaco por dia, bebes conhaques, não dormes de noite, pá, não vale a pena vires-me chatear a cabeça a mim Uhum, uhum. para marcar as consultas, porque primeiro tens de deixar de fumar, beber conhaques, dormir bem e começares pelo menos a caminhar. Depois de já teres isso feito, Yeah. se calhar vais aproveitar muito mais de uma consulta ou de uma reunião, porque nós vamos discutir coisas, se calhar, mais ligadas ao ponto e consigo-te ajudar de uma forma melhor. Uhum, Antes disso, não vale a pena, uhum. antes das primeiras coisas, não vale a pena estar a fazer isso. E para chamar a atenção no fim, pá, preocupem-se com o primeiro degrau, quantidades de comida. Depois disso, preocupem-se com o resto. Vejo muita gente preocupada com o cortisol quando come demais. Primeiro comam aquilo que é adequado para vocês, depois começamos a falar sobre os detalhes. Há muita gente que prefere falar sobre os detalhes porque é uma desculpa para não fazer nada. Excelente. Olha, Alexandre, pá, se eu te disser que adorei o podcast, não estou a mentir, gostei muito, muito, muito. Acho que foi muito útil, muito informativo. Terminamos às 11h11, o que é sempre porreiro ver estas sincronias. E, epá, olha, gostei muito. Pronto, olha, vamos falando. Se estiver disponível, fazemos um outro podcast sobre outro tema. Entretanto, Quando quiseres. vou mantendo o contacto contigo, de certeza. Fiquei muito, muito curioso sobre o retiro ou sobre essa experiência de uma semana que vais fazer. Queres ser cliente? Acompanha agora as redes sociais que eu Acompanho. vou produzir bastante conteúdo. Boa. Vou E eu deixo produzir também bastante os conteúdo para teus, colocar lá. e eu deixo também o teu link, as tuas redes, o teu site, o teu Instagram, quando fizer agora o descritivo deste podcast. Ok? Um abraço. Partilha depois comigo, que é para eu partilhar. Partilho, claro, partilho. Obrigado por tudo. Um abraço. Vá, grande abraço. Tchau, Vá, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, obrigado a todos. Até breve.